No princípio, não havia nada, nenhuma forma, nenhuma voz, apenas silêncio e escuridão. Mas então, algo se moveu. Algo que não se vê, mas se sente. Algo que pairava sobre as águas. Sim, antes da luz existir, o Espírito já estava lá na vastidão do nada. O Espírito de Deus flutuava como uma presença viva, poderosa, criadora, um sopro divino que atravessava o caos para trazer ordem. Não uma força qualquer, mas a terceira pessoa da Trindade, eterno e infinito, coexistente com o Pai e o Filho desde sempre. E ali começa a história do Espírito Santo, muito antes do Pentecostes, muito antes das igrejas e dos dons, muito antes dos profetas, antes mesmo do homem existir. Ele já se movia. Na criação, foi ele quem deu forma ao que era sem forma. Foi o Espírito quem inspirou o fôlego de vida nas narinas do primeiro homem. E quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, sentiu o vento da eternidade soprar sobre sua alma. Mas então veio a queda. O pecado separou o homem de Deus. E aquele Espírito que antes caminhava com o ser humano, agora se fazia distante. Mas ele nunca deixou de agir. Através das páginas do Antigo Testamento, vemos o Espírito se mover como uma brisa seletiva, tocando reis, profetas e guerreiros. Ele vinha e partia. Se manifestava com poder, mas não habitava, porque ainda não era o tempo. Em José, interpretando sonhos. Em Moisés, erguendo os braços sobre o mar. Em Sansão, derrotando inimigos com uma força sobre-humana. Em Davi, compondo salmos que atravessariam os séculos. Em Isaías, anunciando a vinda de um Messias cheio do Espírito. Mas sempre era por um momento. O Espírito descia, capacitava e então se retirava. Até que uma promessa começou a ecoar como uma melodia profética. Joel escreveu: "E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não apenas reis e profetas, todos." E então o céu se calou. 400 anos de silêncio profético se passaram. O povo de Deus esperava e esperava, até que uma virgem recebeu uma visita, e as palavras que ecoaram naquele quarto mudariam tudo. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Foi pelo Espírito que Jesus foi concebido. Desde o ventre, ele já estava cercado pela presença divina. E quando cresceu, o Espírito não apenas o acompanhava, mas o preenchia por completo. No Jordão, Jesus desce às águas, e ao ser batizado, os céus se rasgam. A pomba, símbolo de paz e pureza, repousa sobre ele. Uma voz se ouve: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E ali, diante de todos, o Espírito se manifesta com clareza. A partir daquele momento, tudo o que Jesus fez foi pelo Espírito. Cegos enxergavam, mortos voltavam à vida, demônios fugiam, não apenas porque ele era o Filho, mas porque estava cheio do Espírito Santo. E então ele diz algo surpreendente: "Convém que eu vá para que venha o Consolador." Como assim? Ele se vai para que algo maior venha. Sim, porque o plano era maior. Jesus não veio apenas para salvar, mas para preparar um caminho. O caminho que permitiria ao Espírito não apenas visitar, mas habitar. E então o Gólgota, a cruz, o sangue, o véu rasgado. Com sua morte e ressurreição, o caminho foi aberto. O Espírito Santo agora poderia vir e não mais partir. 40 dias depois, no alto de um cenáculo em Jerusalém, 120 corações esperavam. Não sabiam exatamente o que viria, mas sabiam que viria algo. E então, como um trovão, um som do céu enche a casa. Um vento impetuoso invade o ambiente. Línguas de fogo descem sobre cada um deles. O Espírito Santo havia chegado, não sobre um sacerdote, não sobre um rei, mas sobre todos. Pedro, o impulsivo, agora pregava com autoridade.
Línguas eram faladas, vidas eram transformadas. A igreja nasceu ali, não de tijolos, mas de carne e osso. O Espírito agora habitava nos corações, e nada mais seria como antes. A partir daquele dia, o mundo jamais seria o mesmo. O Espírito passou a guiar, consolar, ensinar, corrigir, dava dons espirituais, multiplicava frutos, revelava mistérios. Ele se tornou a voz interna que sussurra nos momentos de dúvida, o fogo que arde sem consumir, a luz que orienta o caminho. Mas o que poucos percebem é que essa história não terminou ali. O Espírito continua hoje. Ele está agora, nesse exato momento, ao seu lado. É Ele quem move seu coração enquanto você ouve estas palavras. É Ele quem te convence, quem te chama, quem te desperta. Não é emoção, não é sugestão, é presença. E Ele ainda fala, ainda transforma, ainda opera. Mas a pergunta que ecoa agora é: você tem ouvido? Você tem permitido que o Espírito Santo habite em você? Não apenas como uma ideia bonita, mas como uma realidade viva, porque Ele está à porta e bate. Ele não vai forçar, mas está pronto para entrar. Desde o Gênesis até hoje, Ele sempre esteve aqui, criando, inspirando, consolando, preparando. E quando chegar o fim, será Ele quem vai preparar a noiva, a igreja, os filhos de Deus, para o grande encontro. O Espírito e a noiva dizem: vem agora, a escolha é sua. Se essa história tocou seu coração, escreva aí nos comentários: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo para continuar essa jornada espiritual com a gente. Porque esta não é apenas uma história, é um chamado.